Oi pessoal, meu nome é Júnior Figueiredo e eu vim aqui hoje para relatar para vocês mais uma das minhas experiências tomando a ayahuasca ou Santo Daime. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas não gostam de tocar, que é sobre a peia, que é quando você não tem boas sensações, quando você não vê boas coisas quando você toma ayahuasca. Muitas pessoas relatam a peia como um mal-estar físico. Eu tomei ayahuasca e passei mal, tomei ayahuasca e vomitei, tomei ayahuasca e fui no banheiro. Mas eu digo para vocês que, pelo menos para mim, a peia ela não é isso. A peia ela se mostra muito pior. Ela aparece no mundo espiritual. Ela aparece como a maldade, que a gente pode chamar de maldade, de diabo, de inferno, de qualquer coisa ruim que remeta escuridão, sujeira, coisa ruim, pois isso aparece para mim quando eu tomo ayahuasca e quando eu a vejo lá. E eu confesso que eu a vejo na maioria das vezes e eu vou explicar aqui no decorrer do vídeo por que eu a vejo, no meu entendimento, por que ela se manifesta para mim praticamente todas as vezes que eu tomo ayahuasca. Mas o que ela é? Qual seria essa face? Como que eu olho essa face? Como ela se representa para mim? Ela se representa muitas das vezes como um bicho, uma praga. E eu falo de animal mesmo. Eu já vi barata, eu já vi rato, eu já vi aranhas, animais ferozes, lobo, cão, cachorro, né? Mas um cão bravo mesmo, devorador. Quem já assistiu aquele filme baseado na obra de Chico Xavier, O Nosso Lar? Logo no começo do filme aparece o espírito no que eles chamam de umbral. Eu falo eles chamam de umbral porque eu não sou filiado ao espiritismo, a nenhuma religião na verdade. E eu vi algo muito parecido com aquilo ali. A graxa, a sujeira, a escuridão, a dor. Um local ou um estado de realmente de sofrimento, de coisas muito ruins. Mas, às vezes, ele também se mostra para mim, ele se revela como algo que eu não posso dizer bom, mas algo sedutor. Ela vai me hipnotizando. Eu vou dar exemplos. Várias vezes, quando eu tive um Santo Daime na ayahuasca, eu vi muitas coisas boas, maravilhosas. Eu vejo sempre muita coisa boa, muita coisa maravilhosa de Deus. Deus me mostra a sua arquitetura. E às vezes eu tô indo para esses lugares bons, maravilhosos, e de repente alguma coisa começa a imitar essa arquitetura. Ela começa a se replicar igual aquela arquitetura que eu tô vendo, igual aquela coisa maravilhosa que eu tô vendo. E aí, só que eu não percebo na hora. Aí ela começa a replicar, se replica, e aí depois ela vai chamando minha atenção para outra coisa. E ela vai levando como se fosse uma dança. Como se fosse uma dança, algo bem suave, bem leve. Às vezes eu chego a ver algo se movendo, como se fosse uma serpente, e eu vou encantado por ela. E ela sai me levando para outras coisas. E aí meu pensamento cai para coisas mais baixas, para outras coisas que eu sei que não são de Deus, mas elas são atrativas para mim. É como se fosse uma espécie de entretenimento. Eu quero subir, mas vem aquela maldade e ela usa de uma certa fumaça que me hipnotiza. Até que eu fico lá um tempão lá, olhando aquelas coisas, aí eu pego e me toco. Eu digo, peraí, isso aqui não é de Deus não. Isso aqui não é de Deus. Onde é que eu tava? Eu tava num palácio. Como é que agora eu tô vendo esse tipo de porcaria aqui? Não, isso aqui não é de Deus não. Sai! Aí eu tento lutar contra aquilo para voltar para Deus novamente. Eu já vi uma maldade de braços abertos querendo imitar Jesus Cristo. Então é esse tipo de coisa ruim que eu vejo particularmente quando eu tomo a ayahuasca e pego a peia. Mas ela não me dá medo. A título de exemplo, como dá medo um filme de terror, quando você vê aquela coisa ruim, você fica com medo daquela coisa ruim. Ou quando você tem um pesadelo. Não é esse tipo de medo que me dá, não. Me dá outro tipo de medo. Sempre que eu vou tomar a ayahuasca, sempre que eu vou tomar o Santo Daime,
eu fico com medo de ir e de ver essas coisas, porque eu sei que elas têm relacionamento com a minha vida particular, pessoal. Sempre. Essas coisas, elas não aparecem à toa, elas só aparecem quando eu estou sujo. E muitas das vezes eu consigo identificar, porque ela se mostra, na verdade, como sendo o resultado final daquilo que eu consumi de porcaria. E a gente às vezes não faz o descarrego, não descarrega. Eu falo descarrego numa linguagem espiritual, tá? Não quer dizer nenhuma coisa de religião. Mas a gente não descarrega aquelas coisas ruins que a gente tem consumido. Então aquilo aparece para mim muito forte. A natureza, ela é muito sábia. A gente se alimenta e aí a gente começa, os nutrientes, o nosso organismo os absorve, e o que não presta vira dejeto, é para ser evacuado. É assim que funciona o organismo. Se você não evacuar, se você consumir coisa ruim e o seu organismo absorver essas coisas ruins, você vai ficar doente. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. No mundo espiritual, a gente é bombardeado por coisas ruins, mas muitas vezes a gente não dejeta essas coisas ruins. E acontece que a gente acaba levando como se fosse nosso. O mal, ele se impregna tanto na gente que às vezes a gente pensa que a gente é ele. Para ilustrar como essa maldade funciona, tanto na ayahuasca, das coisas que eu vi na ayahuasca, quanto no mundo material, nada melhor que o filme do Homem-Aranha 3. Aquela gosma preta, ela vem lá do céu e ela impregna no Homem-Aranha. Naquele momento, ele começa a se sentir diferente. Ele começa a se sentir poderoso. E aí, algumas coisas boas até começam a acontecer na vida dele. Aparentemente boas, que eu chamo de sedução. Ele foi seduzido. Ele conseguiu o emprego que ele tanto queria no jornal. As garotas começam a olhar para ele. Acidentalmente, agride a Mary Jane. E ele viu que ele não podia mais agir daquela maneira. E aí ele vai para onde? Ele vai para a igreja. Olha que filme sensacional. Ele vai para a igreja. Quando chega lá na igreja, o sino começa a bater, ele começa a querer arrancar aquela coisa preta dele, e a coisa volta, e ele tenta puxar de novo, e a coisa volta de novo para ele. E lá embaixo tem uma pessoa, que é o adversário dele, o outro fotógrafo, que está orando para que Deus destruísse o Homem-Aranha. E aquela gosma preta começa a ser atraída por ele, pela maldade dele, pelo desejo de vingança que ele estava do Peter Parker. E a última cena desse filme que eu gosto bastante é quando o Peter Parker ele volta para casa e ele toma aquele banho de chuveiro na água. E aquilo dali, para mim, subliminarmente, ele representou um batismo do Peter Parker, né? A renovação do Peter Parker. Existem coisas ruins que elas são camufladas de coisas boas. Na verdade, a maioria das coisas ruins são camufladas de coisas boas. É aquela história do anzol. Tem uma isca e embaixo tem um anzol para te pegar. O diabo não é óbvio. Quando você vê uma pessoa drogada na Cracolândia, aí você percebe, obviamente, que é algo de errado. Mas aquilo muitas vezes é uma cortina de fumaça. Ela serve para dizer o seguinte, para a gente olhar para a gente e dizer assim, não, eu estou bem, estou tranquilo, olha, eu faço caridade, eu vou na igreja, eu não erro algumas coisas e tal, eu estou bem. Quem está ruim é aquele cara lá da Cracolândia, aquele é que está ruim, aquele que é um miserável, o mal está lá, em mim não está. E muitas das vezes é o contrário. O coração daquela pessoa que está lá na Cracolândia é maravilhoso, é límpido, é limpo, a pessoa tem um coração bom. Infelizmente, ela está sob vícios químicos, vícios de drogas. Mas, às vezes, nós que somos limpos desses vícios químicos, nós estamos cheios de vício da alma. A humanidade toda ela foi sempre seduzida por dinheiro, por poder e por glória. Mas no mundo de hoje, como nós somos bombardeados por muitas informações, elas estão, na verdade, se sobrepondo. O que é divulgado é que a vaidade é uma coisa boa, que o dinheiro é uma coisa que vai te trazer muita felicidade, o poder vai te trazer muita felicidade.
E a gente sabe que é mentira. Se você tem alguma coisa e aquilo te traz soberba, e aquilo te traz orgulho, um pedestal em que você se sente separado das pessoas, então é melhor você não ter. Então sempre que acontece esse tipo de coisas na minha vida, eu falo isso com experiência própria, porque eu sei que muitas das vezes eu não estou agindo como um verdadeiro cristão, uma verdadeira pessoa espiritualizada deve agir. Às vezes eu ajo sim com raiva, às vezes eu ajo sim com rancor, às vezes eu ajo sim de maneira a não agradar a Deus, a não fazer as vontades de Deus, e tudo isso se reflete lá no Santo Daime, lá na Ayahuasca, quando eu tomo Ayahuasca. Uma experiência que eu posso contar aqui para vocês, em que eu estava sendo chibatado de peia na Ayahuasca, e eu estava querendo ver as coisas boas de Deus, pedindo para Deus me mostrar as coisas boas dele, e eu só pegando peia. E aí apareceu uma voz que me dizia assim: você tem que perdoar alguém, uma pessoa. Então perdoe. Foi isso mesmo. Eu estava pedindo perdão pelas coisas ruins, e aí essa voz disse assim: não, tudo bem, mas você tem que perdoar. Aí eu falei: perdoar? Mas perdoar quem? Não, eu não tenho raiva de ninguém, agora sim eu não estou lembrado de ninguém que eu tenha raiva, não. Aí disse: tu tem que perdoar, procura aí que tu vai achar. Rapaz, e aí nessa hora me apareceu a imagem dessa pessoa que é muito próxima a mim, e que eu tinha uma mágoa dela que nem eu mesmo sabia que eu tinha essa mágoa dela. Não existem aquelas mágoas que vão acumulando. Se você passa uma, acumula, passa, você não perdoou, não esqueceu, acumula, você continua falando normalmente com aquela pessoa, mas você tem aquela mágoa lá dentro guardada que você não sabe que você não sabia que você tinha. E aconteceu isso comigo, e eu vi essa mágoa. E aí eu falei: pai, não, essa pessoa está perdoada. Eu amo essa pessoa. O amor que ela me deu e o amor que eu dou para ela é muito maior do que qualquer mágoa. E verdadeiramente eu perdoei essa pessoa, e nesse momento meu espírito foi arrebatado de lá. Buf! Arrebatado, e Deus me levou para um local que eu chamo de o paraíso aquático do reino de Deus. Um lugar cheio de água, cheio de cachoeira, e essa voz disse assim: banha aí, dá um mergulho aí dentro dessas águas, que para tu poder te repurificar, para tu poder te limpar. E eu mergulhei nas águas de Deus, banhei nas águas de Deus, e me limpei, me purifiquei. E depois disso, eu gravei uma música falando dessa experiência. Eu vou deixar o link aqui para vocês, se vocês quiserem ouvir essa música depois desse vídeo. Uma outra vez em que eu peguei uma penha muito grande, em que foi muito proveitoso, tive uma experiência muito proveitosa na vida, foi quando eu também estava debaixo de peia, e aí eu pedindo também perdão para Deus, pedindo para ele me tirar lá daquela situação ruim, e nada, meu amigo, e lapada. E aí eu, rapaz, agora tá ruim, porque quem que eu vou perdoar agora? Eu pensei quem que eu tinha que perdoar, eu não estava achando mais não, e não consegui mesmo. Até que chegou um momento em que eu me senti abandonado, eu desisti, me senti abandonado mesmo, e fiquei lá sofrendo. E aí, depois de um outro momento, eu deixei de implorar para Deus o perdão, e eu comecei a entender que eu era filho de Deus, e que eu podia determinar pela fé. Eu podia decretar com autoridade que eu não iria mais ver aquilo ali. Eu podia expulsar aqueles demônios ali que estavam ali, e eu podia sair daquele lugar ali. Me deu um estalo de fé. Então, pessoal, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você compartilhe com as pessoas que você ama. Então é isso, muito obrigado e fiquem com Deus.